Olá pessoal, eu sou Thieres Machado do blog Cálculo Básico e na nossa aula de hoje nós vamos aprender a resolver expressões numéricas no conjunto dos números naturais. O que quer dizer no conjunto dos números naturais? Quer dizer que vamos trabalhar somente com números inteiros positivos. Numa próxima aula nós vamos trabalharemos com números fracionários, números decimais. E uma outra coisa, eu estou supondo também que você já sabe somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular uma potência, uma raiz quadrada, pelo menos no conjunto dos números naturais. Ok? Então vamos começar a nossa aula. Bem, o que vem a ser uma expressão numérica? O que é uma expressão numérica? Uma expressão numérica é uma sequência de operações matemáticas envolvendo números. Nada mais do que isso, uma sequência de operações matemáticas envolvendo números. E que operações são essas? A soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, as potências, ou seja, a potenciação e a radiciação. Está aqui as operações que eu disse que eu suponho que você já sabe. Você sabe calcular uma potência, que você sabe calcular uma raiz, tá? Pelo menos uma raiz quadrada. Bem, um exemplo seria isso aqui, um exemplo de expressão numérica básico, tá? Tá aí um exemplo, 20 menos 10 mais 2 vezes 3 ao quadrado menos a raiz quadrada de 4. Eu não sei quanto que vai dar o valor dessa expressão numérica, mas é só um exemplo, eu estou chutando. Observe o seguinte, o sentido de resolução de uma expressão numérica. O sentido de resolução de uma expressão numérica é sempre da esquerda para a direita, ou seja, você começa as operações da esquerda para a direita. Um outro ponto importante que você tem que ter em mente é o seguinte: é a ordem das operações, tá? E os sinais de associação. O que são esses sinais de associação? Ou o que é esse negócio de sinais de associação? Bem, os sinais de associação eu acredito que você já conhece. Talvez não por esse nome. Mas vamos falar um pouco antes da ordem das operações. Eu vou colocar em vermelho para ficar bem destacado para você. A ordem das operações. Aqui eu tenho as operações. Eu não posso sair somando, subtraindo de qualquer jeito, tá? Tem que ter uma técnica para isso, tá? Existe um porquê, mas nós não vamos abordar esse porquê nessa aula, tá? Bem, as primeiras operações que você deve executar numa expressão numérica, se aparecerem, são a potenciação ou a radiciação, tá bom? Segundo, a multiplicação ou a divisão. Eu estou escrevendo abreviado, que é para a gente não ficar escrevendo muito. Potenciação, radiciação, multiplicação ou divisão. E por último, terceiro, a soma ou a subtração. Bem, e se aparecer a radiciação antes da potenciação? Você faz a radiciação, você faz na ordem em que aparecer, tá? Se aparecer a divisão antes da multiplicação, você faz a multiplicação antes, mas sempre obedecendo a ordem maior aqui, digamos, primeiro, segundo e terceiro, tá? E os sinais de associação? Olha, os sinais de associação são os parênteses, os colchetes e as chaves, tá? Os sinais de associação, eles servem para mostrar para a gente uma certa ordem de preferência na hora de calcular. Que tipo de ordem? Primeiro você calcula o que está dentro do parênteses.
depois o que aparecer dentro do colchetes e por último o que tiver dentro das chaves. Essa é a ordem, tá bom? Sabendo desses dois pontos, sinais de associação e a ordem das operações, tendo isso em mente, memorizado, é hora de começar a calcular, ou seja, é hora de começar a resolver expressões numéricas. Então nós temos três exemplos. Nós vamos começar de um bem básico até chegar no último, que é um pouquinho que aborda tudo, todas as operações, chaves, colchetes, parênteses, tudo. Ok? Então vamos lá, vamos começar com os nossos exemplos. Bem, aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, 2 mais 3 vezes 5. Parece ser um exemplo bem simples, mas que muitos candidatos erram. Erram aonde? Eles erram ao tentar somar antes de multiplicar, ou seja, eles somam antes de multiplicar. Porque é a primeira operação que aparece, é normal isso, né? Mas a gente tem que ter atenção ao seguinte fato: primeiro a multiplicação. Eu tenho que saber primeiro quanto é 3 vezes 15 para depois somar com 2. Tá? Eu tenho aqui 3 vezes 15. Eu falei 15, né? Não, está errado. 3 vezes 5. Tá? 3 vezes 5 é 15. Somado com 2 é 17. Então eu vou fazer passo a passo. 2 mais. Primeiro a multiplicação. 3 vezes 5, 15. É igual 2 mais 15, 17. Ponto. Um exemplo bem simples, mas que alguns estudantes escorregam, né? Até mesmo candidatos a certos concursos, quando encontram essa questão, por algum motivo, falta de atenção pode ser. Então, primeiro eu multiplico, depois eu somo, tá? Bastante atenção nesse ponto. Continuando, vamos para o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo é um pouco mais bem elaborado. Observe, ele possui colchetes, possui potências, possui divisão, parênteses, tudo. Repare que o 2 está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses, certo? Bem, então vamos, todo mundo que está dentro do colchetes, desculpa. Vamos continuar. 2 vezes, vou repetir o colchetes. Posso calcular esse 6 ao quadrado aqui? Há algum problema em calcular? Não, não há, não vai influenciar em nada. Então 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Dividido 15 menos 11, que está dentro do parênteses, dá 4, mais 1 ao cubo é 1. 1 ao cubo está aqui no cantinho, é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Fecho o colchete, continuando o meu cálculo. 2 vezes 36 dividido por 4, 9. 9 mais 1, 10. Eu preciso colocar o colchete? Não, não preciso. Então eu vou apagar o colchete, porque eu já eliminei. Não há nenhuma necessidade. Então 36 dividido por 4, 9. 9 mais 1, 10. E aí eu tenho 2 vezes 10, 20. Esse foi nosso segundo exemplo, um pouco mais bem elaborado. E por último, uma expressão numérica maior, tá? Mas que a princípio pode parecer um pouco complicada, mas basta você saber fazer o seguinte: ir por partes. Resolve o que está dentro do parênteses, depois resolve o que está dentro das chaves, do colchetes, depois resolve o que está dentro das chaves. E divide todo mundo por 4, ok? Então vamos lá, vou colocar aqui, não tem nada para fazer, com 12, multiplica, abre o colchete, 9 ao quadrado, posso calcular 9 ao quadrado? Posso, não tem nada para fazer com 9 ao quadrado, 9 ao quadrado, só calcular mesmo, dá 81 aqui no cantinho para você, 9 ao quadrado é igual a 9 vezes 9, que dá 81. Ok? Não, 81. Só uma observação, aqui é menos, tá? Pode confundir com o sinal de multiplicação, com um pontinho, mas é menos. Continuando nossa conta. Menos, eu vou fazer passo a passo, então eu não vou eliminar o parênteses agora. Eu vou calcular a raiz quadrada de 64. Como que eu sei que essa raiz é quadrada?
porque não tem nenhum número aqui, ó, no índice. Quando não tem nenhum número, é uma convenção matemática, tá? Quando não tiver nenhum número, quer dizer que a raiz é quadrada. Então a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 ao quadrado dá 64, e 7 vezes 10 dá 70. Tá? Repare que eu fiz a multiplicação primeiro, então eu tenho 8 mais 70. Eu estou fazendo passo a passo, você já poderia ter eliminado esse passo, mas vou fazer bem devagar. Continuando, ó, 12 vezes 81 menos 8 mais 70, 78. Fecho colchetes, fecho as chaves e divido tudo por 4. Observe como aquela expressão enorme já está ficando pequena. Isso porque nós vamos fazendo devagar, passo a passo, parte por parte. Tá? 12 vezes 81 menos 78, 3. Fecha as chaves, dividido por 4. Continuando, 12 vezes 3, 36, dividido por 4. E 36 dividido por 4 dá 9. Tá aí o nosso último exemplo de expressão numérica. Tá? Eu espero que com esses 3 exemplos eles tenham te ajudado a esclarecer suas dúvidas aí, a melhorar o seu entendimento com relação a esse assunto. Lembrando o que você tem que fazer para resolver uma expressão numérica: a ordem das operações e a ordem dos sinais de associação. Faz uma revisão dessa aula, tenta fazer esses 3 exemplos sozinho, tá? Depois tem os links aqui embaixo que eu vou deixar para você praticar. Esses links levam para o blog Cálculo Básico, onde você vai encontrar diversos exercícios envolvendo expressões numéricas com respostas ou até mesmo com a resolução. E aí você exercita, tá? Pratica bastante para aprender esse conteúdo. E se tiver dúvida, fica à vontade para comentar, ok? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Eu sou Thieres Machado, do blog Cálculo Básico. Um abraço e até a próxima.